Boa noite, meus queridos irmãos. Nós vamos dando continuidade ao estudo do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, que faz parte do núcleo de estudos psicológicos da Joana de Ângeles. E nós vamos entrando agora no capítulo 9, que se chama Individuação, o encontro com o Self. Mas antes de darmos início, que nós possamos fazer a nossa prece, pedindo aos nossos mentores espirituais, aos mentores da casa, que possam proporcionar uma noite de conhecimento, de reflexão, de reforma íntima, dentro desse autoencontro que nós nos propomos estar caminhando dentro das nossas profundidades. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos dando continuidade, O processo de individuação, deixa eu só abaixar um pouquinho aqui que tá alto a musiquinha. O processo de individuação é um tema complexo, e profundo, por se tratar de um conceito estruturante da teoria do Jung, E o termo não foi criado por ele, Posto que já foi objeto de muitos estudos filosóficos, E uma cadeia de reflexões, mas entre eles, Tudo vai parecendo ali ganhar um espaço, Com Platão, com Aristóteles, com vários aí filósofos, Que nós conhecemos dentro aí da literatura. E logicamente, que a gente vai se aprofundando, cada capítulo que vai passando, a gente vai se aprofundando um pouco mais, dentro dessas estruturas do autoencontro, do autoconhecimento, da nossa reforma íntima, e refletindo e buscando, cada um à sua maneira, responder ao questionamento da causa, que faz com que as formas universais se realizem individualmente dentro de cada um de nós. Então, se a gente for ir percebendo, em linhas gerais, que o foco em geral desses estudos, é compreender o que exatamente diferenciava um indivíduo dos seus semelhantes, ou em outras palavras, como cada ser se torna um indivíduo. E certamente, para essas perguntas nunca se obteve uma resposta conclusiva mesmo. Então, Jung, ele também deteve no questionamento de onde decorre a individualidade e tomou como resposta o inconsciente, e os dados a priori, Ele diz que o indivíduo psicológico, que é o que ele coloca, ou a individualidade psicológica, existem inconscientemente a priori, A individualidade psíquica é dada, vamos pensar assim, correlativamente com a individualidade física, mas de maneira inconsciente, Que é onde a gente precisa começar a se ouvir mais, começar a se auto-observar mais, Se auto-perceber para começar a adentrar essas camadas mais profundas, Essas questões que ficam nas entrelinhas ali, e que nós sozinhos muitas vezes temos a dificuldade, por isso a gente busca ali um profissional para nos acompanhar dentro desse processo, para fazer com que a gente consiga aos poucos acessar esses conteúdos inconscientes, Contudo, o que identificamos como principal acréscimo de seu trabalho, que foi muito além ali também do inconsciente, por meio das suas pesquisas,
pode concluir que se nós nos concentramos naquilo que a personalidade interior diz e quer, a dor é logo superada, né? Porque a gente vai ter respostas para esses comportamentos, para esses movimentos, para esses padrões, para essas reproduções, né? Que a gente vai fazendo também repetidamente e denominando em alguns momentos de personalidade superior. O psiquiatra suíço, né, estava se referindo a uma razão maior, um eixo central e organizador de toda a psique, diferente do ego, né, que é o centro da consciência. Então, como personalidade global e em instância superior, não coincide com o eu, isto é, com a personalidade consciente. Pelo contrário, possui uma grandeza que é preciso distinguir do eu. Tal exigência, naturalmente, só se verifica numa psicologia que se defronta com a realidade do inconsciente. Então, a gente vai entendendo, né, que temos assim estabelecido a presença de duas partes da psique. Uma pequenina, que encontra sua liberdade dentro do campo da consciência, né? E denominada do eu ou ego, né? A gente geralmente usa essas duas nomenclaturas. E a outra, infinitamente maior, o self ou si mesmo, que centraliza e gerencia a totalidade do ser, tá? Então, isso precisa ficar claro para vocês na hora, né, de fato a gente começar esse processo de se compreender melhor. O si mesmo, né, que a gente chama de self em inglês, é considerado por Jung como o ponto central da psicologia analítica e é a chave para a compreensão da sua teoria psicológica e mostra-se em alguns momentos como um conceito que mais diferencia das outras abordagens psicológicas, né? Este elemento central, vamos colocar assim, é utilizado em jargão analítico como self, né? E foi nomeado aí de diversas formas ao longo da história. Mas só para vocês entenderem, né? Que acaba sendo ali muito mais do que a gente entende muito por si mesmo, né? Então, vamos colocar que, por definição, o eu está subordinado ao si mesmo, né? E está para ele, assim como qualquer parte está para o todo. Então, mostra que o eu é a parte que nos identificamos atualmente, tá? Ele goza de certa liberdade, mas do mesmo modo que as circunstâncias exteriores nos limitam em relação à vida, assim também o si mesmo se comporta em confronto com o eu, como uma realidade ali objetiva, na qual a liberdade da nossa vontade é incapaz de mudar o que quer que seja. A personalidade global, né, ou superior, que é o si mesmo, e ao dizer que devemos nos centrar nela, o Jung ele tá passando para a gente, né, expressando a ideia de que a meta do desenvolvimento psíquico é o encontro com ele, né? Quanto mais nos aproximamos dele, mais plenos nos sentimos, e quanto mais dele nos afastamos, mais vazios, incompletos e adoecidos, né? A gente acaba se sentindo. Então, a Joana também, com essas afirmativas, né? Ela declara que é uma questão mesmo ali, né? Ela usa o termo a vigeligiatura carnal, né? Deve ser para a busca do si. Ou seja, nós estamos aqui, né, para de fato nos encontrarmos, esse autoencontro, né, essa jornada, a escolha, inclusive, dessa obra, quando foi me proposto, né,
para trazer alguma coisa sobre estudo psicológico, foi justamente por isso, porque a gente vai começar a compreender melhor, né, as coisas ali de uma maneira... Opa, tem alguém me ligando. De uma maneira na qual não dá para fugir disso, né? Nós estamos aqui para a busca do si. Assim podemos inferir que a religião e a psicologia têm o mesmo objetivo em termos de personalidade, que é de auxiliar o ego a desvencilhar-se da perspectiva limitada do eu, né? Para identificar e viver de acordo com uma realidade maior, né? Nós somos muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Essa dimensão superior, ela pode ser chamada, né, de Deus, que é o que a gente, é uma palavra que a gente tanto utiliza, né, ou de si mesmo, a qual às vezes parece estar fora, né, entre outras vezes dentro de nós. A gente não tem esses conflitos quando a gente entende que nós somos filhos dele, somos a sua semelhança, somos seres plenos e espirituais, né? Mas daí começa a ter aquele confronto, né? A qual às vezes parece, né, tá fora, outras vezes dentro de nós. Independente disso, viver em comunhão com ela, gente, é transformador, é libertador e plenificador, né? Então a gente precisa entender que não dá pra gente deixar mesmo de fazer essa busca, porque nós estamos aqui e é essa busca que vai fazer com que a gente consiga diminuir ali, né? Não só os nossos débitos, né? Mas também os nossos processos reencarnatórios, de acordo com aquela programação que a gente mesmo já deixa ali programado, que aí nós temos, né? O véu do esquecimento e tudo mais. Então a gente vai entendendo que é muito importante, né? Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês, dentro do meu resumo aqui, o rompimento entre o ego e inconsciente, né? Tudo o que somos, incluindo o acúmulo de experiências milenares e a fonte de toda a pureza e perfeição, atualmente se encontra, né, ali cindido como se estivéssemos em desacordo com nós mesmos, que é esse confronto, né? Por isso dizemos que falar de individuação é necessário, afinal, o homem definitivamente está conectado de si, estar desconectado de si, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar de individuação, vamos colocar os consultórios de análise, né? Estão repletos de pessoas buscando se conhecer. Eu recebo muitas pessoas, pacientes que já são meus, pessoas novas que aparecem, enfim, né? Estão repletos de pessoas buscando se conhecer, reencontrar a si mesmas, resultado, né, do rompimento interno e da falta que sentimos de algo maior, profundo e verdadeiro, ou seja, a desconexão que o homem tem, né, de si mesmo ali. Vivemos as consequências da negação do inconsciente. O ego, né, no auge ali do seu poder adoecido, tenta determinar que o homem é somente aquilo que pode ser visto, apalpado e testado, né? E tudo o que foge à sua compreensão e ao seu controle não merece consideração. Então, isso dificulta pra gente, né? Porque em contrapartida, se a gente for olhar dentro da literatura, os grandes estudiosos, né, de saúde mental, como Freud, Jung, né, e vários outros, apresentaram o inconsciente e mostraram-no como algo muito importante, e necessário para a compreensão do ser, né? E Jung nos acusa ali de agirmos como jovens inconsequentes quando nós tentamos, de certa forma, né, menosprezar o nosso inconsciente, pois as influências desse desconhecido são infinitivamente ali
mais verdadeiras e lúcidas do que o limitado pensar consciente que nós temos, né? Então a gente vai entendendo melhor. Se hoje vivemos uma sociedade neurótica, vou dizer assim, é porque vivemos a desunião com nós mesmos, né? É a falta da gente, a falta de si próprio. E para ele, a neurose tem sua causa na recusa em assumir tarefas de desenvolvimento, o que significa ali uma ruptura do diálogo entre o ego e o inconsciente, né? Ou seja, a gente foge, a gente adia, a gente recusa, a gente se auto-sabota, né? São inúmeros movimentos ali que a gente faz para não estar em contato consigo mesmo, né? E aí a Joana também, ela coloca que é muito importante, né, essa colocação principalmente, que a existência terrena tem uma finalidade primordial, né, e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente, onde se encontram adormecidos todos os valores jamais experienciados, né, e capazes de produzir a individuação do ser, né? Até chegar à fase adulta, nós pautamos da vida exterior, né? Inseguros de nós mesmos, preocupados em construir uma persona sólida, para que seja aceita e valorizada ali pelo mundo externo. Nesse processo, nós vamos deixando de ser quem somos, né? A busca por inserção e adaptação não é um problema em si, tá? Mas dependendo de como vivemos esse processo, passamos a acreditar que isso é a vida e que o mundo externo é tudo. E aí a gente abandona o mundo interior, né, para focar no mundo externo. E se assim nós nos comportarmos, a partir de determinado momento, essa vida interior não vivida começa a exigir mais espaço em nós, né? E aí esses vazios, meus irmãos, eles vão ficando muito mais barulhentos, né? Muito mais ali desafiadores, né? Muito mais desconfortáveis, né? Começam ali a gerar na gente ali um desconforto muito grande. E lógico que, embora o inconsciente compense a consciência do ego ao longo, né, de toda a nossa existência, na segunda fase da vida, o si mesmo, né, enquanto ali uma força propulsora, exigirá a unificação da personalidade total, né? Em termos teóricos ali, a primeira metade da vida é a tarefa do ego, né? E num esforço de separação e adaptação, construindo seu lugar no mundo ali. Retomando, né, os aspectos do desenvolvimento para compreendermos a individuação, na infância o trabalho é dar os primeiros passos ali para a gente se desenvolver, né, em um eu estável, vamos dizer assim. É preciso soltar-se das amarras, diferenciar-se em relação ao complexo dos pais ali. Na adolescência é a fase da descoberta do mundo e a conquista ali da autonomia, né? E a fase adulta é dividida em 3 etapas. A primeira envolvendo mais ou menos ali entre os 25 a 40 anos, na qual o foco encontra-se na capacidade de imposição e superação de alguns fatores envolvidos na identidade pessoal ou profissional. Mas aqui, né, já começa a haver uma necessidade de uma vivência ali de introversão, de alguns fatores envolvidos na identidade pessoal ou profissional. Mas aqui já começa a haver uma necessidade também, né, de a gente começar a olhar um pouquinho, né,
algumas crises ali existenciais, e a segunda fase, ou idade mediana de adulto, né, vamos dizer assim, assinalada pelos 40 até ali os 55 anos, né, é considerada por Jung, né, como a guinada definitiva rumo à segunda metade da vida. E por isso diz que reativa-se, né, e começa a desenvolver a criança interior com seus dons, né, de criação espiritual. E ali podem ser descobertas e ganhar configurações novas, tarefas de vida e processos de busca de sentido mesmo, né? Por fim, o autor explica que a fase mais tardia da idade de adulto, estabelecida em média até os 75 anos, é a continuação da anterior, aproximando-se da sabedoria, né? É um momento de uma introversão mais ampla, muitas vezes marcado pela aproximação ali, né, da morte, ocasião em que se abre a uma reorganização das funções do eu e nasce uma relação profunda para com o todo. Então, o Jung, ele afirma que o enraizamento do eu no mundo, né, e o fortalecimento por uma adaptação o mais adequada possível, né, são de suma importância. Antes de torná-la, né, a individuação como objetivo, é preciso que tenha sido alcançada a finalidade educativa de adaptação ao mínimo necessário de normas coletivas, né? A planta que deve atingir o máximo desenvolvimento da sua natureza específica deve, em primeiro lugar, né, poder crescer no chão em que foi plantada, gente. Olha que coisa bonita, né? Então, onde nasce o problema ali? Vamos colocar assim. Verificamos que a existência da personalidade menor, adaptando-se ao mundo e à materialidade, é algo necessário para a nossa inserção e sobrevivência na Terra, né? O problema está na crença de que essa personalidade inferior seja considerada única ou mais importante, né, em detrimento da personalidade superior. Esse processo de adaptação inicial ao mundo, embora necessário para a instalação e sobrevivência terrena, precisa ser visto como secundário em relação ao desenvolvimento moral, né? E ao Deus que habita em nós. Caso contrário, estaríamos a cultuar primordialmente o Deus Mamon, né? Então, a gente, em determinado momento, precisamos descobrir que a vida é muito mais do que abrirmos caminho num mundo equipado com um ego, né? E uma persona sólidos e bem estruturadas ali, né? Para assumir o si, é preciso chegar a certo momento em que o ego agonize, se debata, se perca de si mesmo. A Joana apresenta, né, raciocínio idêntico, explicando que nas primeiras fases do ego desempenha papéis relevantes como o da preservação da vida, dos direitos, né, ali ao prazer transitório, do atendimento às necessidades fisiológicas e aos valores pessoais, né? Nossa, hoje tá difícil, gente. É Vivo ligando, é todas essas operadoras complicadas aí. Mas há um momento em que esse ego deseja se fixar e passa à condição de algoz, dominando as paisagens do ser e sombreando-as na tentativa do seu predomínio, né? Ou seja, ele vai elastecendo, né, a visão e apontando-lhe o si. Aí ele reage com violência, né? E
exterioriza-se ali à medida que pede espaço psicológico até ser ultrapassado em vitória culminante. Então, evidentemente, existem pessoas que se opõem fortemente à abertura para uma personalidade mais profunda, íntegra, né? Pelo simples fato de que não se trabalharam ali intimamente. Todo aquele que se empenha incansavelmente na construção de uma vida pautada na persona e acredita ser essa personalidade, tem grandes chances de chegar à segunda metade da vida, meus irmãos, sem mudanças significativas, né? Porque aí a gente fica naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, né? Então, manter essa personalidade intacta em termos de desenvolvimento psicológico não é virtude, tá? A vida é transformação. Por isso mesmo, a crise pode significar busca e desejo de mudança, né? Tudo isso é predição da integralidade, mais que a aparente coesão dos inertes, né? Que se denominam bons ali. Então, uma analogia ali de fácil entendimento é a do servo e do senhor, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. O eu pode ser compreendido como um escravo que foi enviado com a missão de conquistar novas terras, né? Uma nova reencarnação. Ele atua no mundo e desenvolve a capacidade de agir, vê sua liberdade nesse espaço e, à medida que vai adquirindo consciência de si, distante do seu senhor, crê ser autônomo e dono dessas novas terras. Esquece que veio subordinado e por isso tenta inutilmente reinar em terras que não são suas. Afinal, a vida terrena parece um canto de sereia para os inconscientes de si. Então, deu para entender um pouquinho até aqui essa proposta, né? Essa face dessa insubordinação. O Senhor envia mensagens, tenta, né, ali dissuadi-lo desse egocentrismo, e se não houver qualquer resposta, acabará precisando impor-se de maneira mais rigorosa, né? Como um senhor de sabedoria usará da força na justa medida da resistência, né? Então, muitas vezes, em decorrência de grande negação, atuará agressiva e violentamente, gerando sintomas físicos ou psíquicos, né? Que são manifestados por meio de dores, desencantos e desencontros pelo eu, que é nada mais do que a gente faz com a gente mesmo, né? Quando a gente entra dentro dessa questão totalmente ali terrena, né? E o si mesmo, como senhor ou rei, precisa colocar o ego em seu lugar ali de submissão, né? Para que possa cumprir com seus objetivos. O servo precisa lembrar que não é o senhor de si, que não existe por si próprio e que está ali construindo um lugar habitável para que o seu verdadeiro senhor possa reinar, né? Então, talvez por algum tempo sejamos capazes de negar nossa destinação maior, né? Essa nobre filiação. Porém, como servos, logo perceberemos que não temos posses, muito menos poder para reinar, né? Então, estaremos nesse mundo aparentemente livres, mas com pouquíssimas ou nenhuma realização significativa. Afinal, a riqueza e o poder verdadeiros, né, provém do Todo-Poderoso, né? Obviamente, se a ele negamos todo o potencial divino. Aparentemente, né, nada de mal faremos ao mundo como grandes medíocres ali, né? Mas também nada de bom, de significativo, de transformador. Ou seja, a gente estaciona dentro desse processo, né? Então,
vamos pensar, né, gente, que no consciente está o que aprendemos desde a nossa infância, mas no inconsciente encontra-se a nossa história milenar, né? No consciente está o que achamos que devemos fazer ou ser no momento atual, e no inconsciente está a nossa destinação divina, né? Verificamos assim duas etapas de um processo semelhante ao de todos nós. Primeiro, a chegada ao mundo com a necessidade de separação do todo para esse estabelecimento do eu, né, e do seu respectivo espaço. E segundo, um caminho de volta para a comunhão ou união, reunião, né, com o todo, mas agora conscientemente. Então, a tarefa inicial de separação é necessária para a identificação do todo em nós, né? Porém, precisamos identificar que estamos conectados, fazendo parte de tudo, incapazes de existir plenamente a sós, né? Diríamos então que a tarefa de Deus é a criação e a nossa é a consciência ali, né? Trazer o inconsciente à tona. E dentro dessa expressão si mesmo, né, que é usada no cotidiano, como equivalente ali ao conceito do ego, semelhante também ao egocentrismo, né, ao individualismo, ressaltar a si mesmo é o oposto da humildade, né? No entanto, o si mesmo apresentado ali por Jung como um arquétipo central da psique humana e tem um papel e um poder supraordenador, né? É muito interessante a forma como o Jung apresenta a questão do si mesmo, porque evidencia o descabimento que é uma vida sem ele, ou seja, uma vida centrada puramente, né, no ego, inclusive, né, se a gente for ver, ele também questiona que o inconsciente também teria um centro e responde: eu não ousaria pensar em um princípio dominante no inconsciente, análogo ao eu. Na realidade, tudo sugere ao contrário, né? Então, ele não quer dizer com isso que o inconsciente simplesmente deva assumir o papel do eu, né? Não é isso. Mas que o destino individual depende, em grande parte, de fatores inconscientes, né? O ego está para o si mesmo, assim como o homem está para Deus, né? Por isso, ele apresenta o self como um eu objetivo, né? Não se trata mais de um eu antigo, mas sim ali com a sua ficção e seu aparato artificial, né? Mas dentro de um outro eu, que por esta razão é melhor designar por si mesmo. É um pouco complicado, né, gente? Porque isso só através ali de um processo terapêutico mais profundo, né? De conceitos, de ferramentas para entender melhor essas definições. Mas nós entendemos que quando a gente também tem a boa vontade, quando a gente tem ali essa questão de querer trabalharmos em nós mesmos, né? A gente vai conseguindo desenvolver, a gente vai conseguindo compreender, mesmo que com dificuldade, esses conceitos, né? A questão do autodescobrimento ali, que é uma busca interior, né? Além dos preciosos ensinamentos, nós encontramos essa certa referência, né? Nesse eu superior que organiza o ser, e quanto ao indivíduo que nós somos, né? Que é à medida que a gente se descobre ali, consciente da nossa realidade, da nossa origem divina, né? E aí é onde a gente vai se fazendo mais humilde e vai conseguindo ter esse pertencimento que nós precisamos, né? Que é essa questão sobre a afetividade, né? O amor ali
que nós vamos entendendo que faz parte de a gente entender sobre esse pertencimento de uma maneira genuína, de uma maneira ali totalmente, que quando a gente começa, né, ter o despertar do espírito, né? Inclusive, tem um livro, né, que se chama O Despertar do Espírito, que nós nos deparamos com o termo ali superconsciente, equivalente ali ao self, né? Também conhecido como inconsciente superior, que ele fala, né? A área nobre do ser é o fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo da evolução, né? Então, em ligação com o psiquismo cósmico ali, recebe forças específicas para o desenvolvimento intelecto-moral, da afetividade, das expressões sexuais e de outros fenômenos que afetarão o comportamento psicológico, né? Então, a gente vai entendendo que o que podemos perceber tanto ali em Jung como na Joana, né? É sobre a impossibilidade de separar e diferenciar algo que é uno ali, né? Nós é que ainda temos um pensamento muito linear, limitado e estagnado, né? Pois o espírito, ao mesmo tempo em que é o todo, o somatório das reencarnações anteriores ao longo dos milênios, é a representação de Deus em essência, né? E por isso é o arquétipo ordenador de todo o sistema. Independente do centro ou do todo, né? Eles declaram o processo de transcender a realidade factual e ilusória do ego. Então a gente, só para finalizar, né? Porque a gente vai se estendendo e se deixar eu vou falando aqui, né? A gente precisa ter muita consciência, né, dessa individuação, desse encontro, né, que nós vamos tendo a cada camadinha ali que a gente vai descendo, que a gente vai se compreendendo e que a gente vai nos apropriando, né, desse manual que está dentro de nós, né? Não existe uma receita. Nós mesmos somos esse manual grandioso que nós precisamos explorar, tá bom, meus irmãos? Então, eu vou finalizando por aqui o estudo do capítulo 9, assim, bem resumidamente, né? Porque é um capítulo bem extenso e que vocês possam refletir muito, né, sobre essa importância. Nós estamos aqui como seres espirituais, vivendo essa existência terrena, né, para realmente realizarmos esse autoencontro, para que a nossa reforma íntima, né, possa ser realizada, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e nós vamos partindo para o encerramento e as vibrações dessa noite de hoje. Gratidão por mais esse momento.